Autoestima, todos nós temos, alguns têm mais autoestima, outros menos autoestima. Qual é o valor dessa autoestima? Se temos mais, o que vai influenciar na nossa vida, nas nossas decisões? Hoje vamos falar então com a psicóloga clínica Cristina Alves de Godoy, que está gentilmente nos recebendo aqui no seu espaço. Cristina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. É nós que estamos aqui aproveitando a oportunidade, né? Porque falar sobre autoestima sempre faz bem, sempre vamos aprender e incluir alguma coisa na nossa vida, algum valor. É esse valor que a gente quer falar com você hoje, mas antes de falar sobre o valor, vamos perguntar então para a Cristina o que é a autoestima. Autoestima é a forma como a pessoa se percebe no mundo, né? Se ela se aceita bem, se ela se sente adequada. É uma sensação de estar bem, seria o que a gente chama de autoestima, de se sentir bonita, se sentir adequada. A pessoa com baixa autoestima, ela sempre se compara com o outro e se sente pior. Em alguns momentos, principalmente na terceira idade, a gente ouve algumas pessoas falando assim, mas aquela pessoa, aquela senhora, não se veste adequadamente para a idade dela. E essa senhora que a gente está ouvindo o comentário é uma senhora que gosta de cores vibrantes, coloca várias bijuterias, né, tá sempre muito entusiasmada, muito animada, e a pessoa diz assim, essa pessoa tem uma autoestima muito alta, né? Excesso de autoestima. Autoestima demais faz mal? Não faz mal. Eu acho que uma vaidade exagerada, né? Se a pessoa começa a sofrer em função disso, faz mal. Tá? Pessoas que se submetem a muita cirurgia plástica, excesso de exercício, né? A pessoa que se escraviza em função de uma imagem, isso pode fazer mal. Agora, assim, se sentir bonita, querer estar bonita, nossa, é maravilhoso, né? Que bom se todo mundo pudesse ser assim. Existe uma relação entre autoestima e saúde? Quer dizer, a pessoa que tem uma autoestima num nível bacana, razoável, é possível que essa pessoa tenha mais saúde ou essa relação não acontece? Acontece sim, a autoestima, uma pessoa que está de bem com ela tende a ser uma pessoa mais alegre, ela é mais saudável, ela se cuida melhor, ao passo que uma pessoa muito entristecida, ela adoece mais fácil, ela acaba vivendo muito em função da percepção do outro. Então assim, se o marido não a valoriza, ou se o chefe não valoriza essa pessoa, ela começa a entristecer e ela começa a gerar sintomas com isso. Né? Então fica triste, fica melancólica, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de viajar. Então está relacionado sim à saúde. É bastante importante a pessoa estar bem com a vida. A partir de quando nós formamos a nossa autoestima? Tem uma faixa etária? A autoestima é formada desde que o bebezinho entra na barriga, né? Então, assim, uma mãe que teve uma gravidez tranquila, saudável, esse bebê ele já vai sendo formado de uma maneira mais calma, né? Ele vai sendo uma criança mais tranquila e ele nasce. Aí ele passa a se entender no mundo através do olhar da mãe. Então, uma mãe carinhosa, que acha o bebê lindo, esse bebê vai formando uma autoestima melhor, né? Então, a gente sabe que ambientes menos críticos geram pessoas com uma melhor autoestima. Aquela mãe que sempre fala, você tá gorda, você tá feia, tira essa roupa. Isso vai deteriorando, vai minando de alguma forma a autoestima, né? E essa pessoa vai ficando de mal com ela mesma. Então é importante na família, desde pequeno, tá valorizando mesmo as qualidades e não ressaltando os defeitos, né? Então ela é formada ao longo da vida toda, mas eu acho que o principal seria a infância. Cristina, agora existe uma influência externa sobre a nossa vida diariamente. Então as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista devem estar pensando, eu tenho boa autoestima, mas uma atitude do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho, por exemplo, as pessoas que passaram dos 60 anos e às vezes se sentem desprestigiadas, né, pelos filhos, pela própria sociedade, e aí sentem que a autoestima fica meio... né, ofegante. Minada. Como é que a gente não deixa essas influências externas atravessarem o nosso caminho? Então, Nice, assim, o importante seria que a pessoa fizesse coisas que ela gosta e coisas para ela, né? Eu acho que o grande erro que a gente tem nessa situação é que, por exemplo, algumas mulheres casam, né? E aí elas, assim, passam a cuidar do marido e dos filhos e elas não fazem absolutamente nada para elas.
de repente esses filhos vão embora, né? Esse marido pode ir embora também, ou pode dar menos importância para essa relação, e aí sobrou muito pouco. Da onde vai vir o carinho dessa pessoa, entendeu? Então, assim, a autoestima que traz saúde é o carinho que nós próprios podemos, né, nos dar, assim, é aquilo da gente se cuidar. Olha, eu gosto de fazer pintura, eu vou fazer um curso de pintura, eu gosto de viajar, eu vou viajar, se eu gosto de dançar, eu vou dançar, entendeu? Eu não vou esperar que o outro me traga felicidade, eu mesma vou em busca disso. Né? Então, assim, essas pessoas que se influenciam pelo ambiente, justamente isso, a vida inteira elas esperaram do ambiente que trouxesse essa felicidade para elas. E aí esse filho casa, e de onde vai vir esse amor, né? E essa pessoa entristece. Então, assim, hoje a gente sabe que é muito importante que a pessoa vá em busca daquilo que é para ela. Ela pode ser mãe, mas ela também é uma pessoa antes de ser mãe, né? Ela é profissional, mas ela também é uma pessoa. Então, assim, faça coisas que você goste, faça esporte, faça atividades recreativas, tenha prazeres próprios na vida. Quais são as situações, na sua opinião, você pela sua experiência aqui dentro do seu consultório, onde as pessoas perdem a autoestima? Tá, normalmente em grandes perdas, né? Términos de casamento, términos de relacionamentos muito importantes, onde hajam quebras, às vezes perdas profissionais. Então, assim, um homem construiu toda uma carreira, uma mulher construiu toda uma carreira baseada, né, num projeto de vida, e isso de repente não deu certo em algum momento. Então isso abala bastante a autoestima, né? Às vezes você é substituído por alguém mais jovem, menos experiente, e aí assim, e tudo aquilo que eu acreditei até agora, onde vai parar? Né? Então, por isso também outra coisa importante é não ter uma única fonte de realização. Entendeu? Não ser só a família toda a sua fonte de prazer, de realização pessoal. Então, assim, tem que ter o pessoal, o profissional, o prazer, o afetivo, a família, o afetivo, porque com isso, se uma dessas bases romperem, todas as outras ajudam a segurar, né? E essa autoestima não vai ser tão prejudicada. Ou seja, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tem que dividir um pouquinho para cada setor da nossa vida, exatamente, né? Porque a nossa vida são várias fontes que nos equilibram, né? Não é uma única fonte. Como saber que a nossa autoestima está baixa? É uma coisa meio difícil, porque quando a gente sofre, por exemplo, uma perda, como a Cristina está mencionando, é mais fácil. A gente fica triste, né? A pessoa fica deprimida, então a autoestima já vai lá embaixo. Mas é um episódio. Quer dizer, isso necessariamente não é uma coisa que vai perdurar para o resto da vida. Existe cura? Quer dizer, autoestima baixa tem solução? Tem solução, mas é um caminho de perseverança, né? Não é fácil, assim, não é entrar no shopping, mudar a roupa e achar que está tudo resolvido. Algumas pessoas com baixa autoestima, elas podem estar muito bonitas, está todo mundo achando que elas estão ótimas e ainda assim elas acham que está tudo errado com elas. Né? Sobretudo as mulheres, nós passamos por oscilações hormonais mensais, então assim, tem períodos do mês que a mulher está se sentindo mais feia e ninguém percebe, né? Todo mundo, ela vai trabalhar, todo mundo fala, nossa, como você tá bonita hoje, e aquele dia, se ela pudesse, ela nem teria saído de casa. Então, assim, a mulher ela é sujeita a constantes oscilações da percepção da autoestima, mas, assim, uma pessoa com baixa autoestima, ela vai ter mais dificuldade, sim, ela tem que estar mais atenta a isso, ela tem que dar mais carinho ainda para ela conseguir, né, construir uma imagem positiva dela. Qual a relação entre a autoestima e o amor que nós temos para nós mesmos? Olha, para mim são sinônimos, né? Quem se ama não espera tanto do outro, a própria pessoa se preenche, né? Ela vai buscar fora também, ela não vai ser uma pessoa autossuficiente, mas ela já se preenche, ela já acorda de bem com a vida, ela já faz os planos dela, ela vai em busca de novos ideais. Então, eu acho que é isso, é o amor próprio, né? Eu acho que é praticamente um sinônimo. Uma coisa que acontece bastante na nossa vida, e acho que na vida de todas as pessoas, é que em algumas situações, quando a coisa não é resolvida como a gente gostaria, a gente costuma culpar o outro, né? Até pelos nossos erros. Então é um caminho que parece mais fácil, que é para a gente não se enxergar, né? E não ter que trabalhar alguma coisa que está errada, talvez até fortalecer e dar maior valor a essa autoestima que está meio prejudicada. O que acontece assim, né? Quem culpa o outro nunca cresce, nunca caminha, né? Então assim, meu marido me trocou por outra, ele não presta. Será que a relação estava boa? Será que você estava cuidando com carinho dessa relação, né? Meu chefe me trocou por outro, ele é um burro, sei lá, uma pessoa que não sabe o que está fazendo.
Tá, mas será que você estava se dedicando o suficiente? Será que você tinha prazer em estar trabalhando? Será que você ainda tinha a mesma paixão, né, naquele trabalho? Então, eu acho que é isso, não dá para culpar o outro. Se culpar o outro, você vai continuar não se gostando nunca, né? Muito fácil, você transfere a bola para o outro. Não, olha para você próprio e fala assim, não, tá, não deu certo, o que eu podia ter feito diferente? Né? O que eu posso mudar da próxima vez para que não aconteça de novo? Porque se o problema está no outro, não tem solução. Eu só posso solucionar aquilo que é meu. Que está comigo mesmo, né? É verdade que existe uma relação entre os nossos relacionamentos, as escolhas que a gente faz para as pessoas que vão fazer parte da nossa vida, com o tamanho da nossa autoestima? Tem relação, sim, né? Uma pessoa que se vê como muito pequena, ela vai construir um mundo muito pequeno, compatível com o que ela imagina. Né? Então, assim, às vezes você até pede para uma criança, por exemplo, com uma baixa autoestima se desenhar, ela se desenha pequenininha, ela se desenha menor em relação a todos os outros, né? Isso, assim, nos acompanha ao longo da vida, você se sente pior que os outros. Então, você, por exemplo, né, você vai ver uma pessoa muito bonita na rua, você vai falar, essa jamais olharia para mim. E aí você já vai pegar uma... Né, que não é compatível com o que os outros veem, né, mas que é a forma como você se percebe. Então você vai procurar alguém compatível com a sua autoimagem. E nisso compromete a relação, sim. Vamos falar especificamente aí sobre as pessoas que ou estão se aposentando ou estão aposentadas, ou perderam um companheiro, uma companheira, ou os filhos todos saíram de casa, todos se casaram. Para essas pessoas que sentem essas perdas, né, como você disse, que eu acho que é o momento mais complicado, né, para uma pessoa que mexe muito com a autoestima dela, são essas perdas. O que você diria para essas pessoas? Olha, construam um mundo próprio, né? Assim, tenham seu bichinho de estimação, façam a sua viagem, participem de um grupo, porque assim, essa dor da perda é quando você percebe que não sobrou nada, foi tudo embora, né? Os filhos saíram e não sobrou nada, o marido faleceu, a esposa faleceu, não sobrou nada. Então assim, não, olha para você e percebe que dá para construir, né? Dá para fazer parte de um grupo, grupos de viagens, grupos de canto, grupos de ginástica, enfim. E com isso você percebe que não, você está vivo sim, você está vivo, você é capaz de resgatar, não por aquele caminho que você tinha antes, por outro, né? Mas eu acho que enquanto a gente está vivo dá para fazer um caminho diferente a qualquer momento. É verdade, sempre é possível, né? Mudar a rota, né? E eu acho que essa questão do entendimento de si próprio, eu acho que nesses momentos de angústia, de sofrimento que você esteja vivendo, existe uma possibilidade aberta para você buscar uma ajuda realmente profissional, né? Ou buscar pessoas que estejam passando pela mesma situação que você, porque não sofremos sozinhos, os problemas que você tem são os mesmos que todos nós temos, né? Então, nunca estamos sozinhos e Deus está sempre cuidando da gente, né? Que é o mais importante. Exatamente, mantendo equilíbrio. É verdade. Cristina, muito obrigada por ter aceito dar essa entrevista pra gente, foi bem legal. Espero revê-la em nosso programa em breve. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Esperamos que você tenha gostado do tema de hoje, o valor da sua autoestima, mantenha sempre ela em alta. Para rever essa entrevista, você já sabe, é só entrar no nosso site www.paulinas.org.br. Você vai acompanhar toda essa conversa interessante que eu tive aqui com Cristina Alves de Godoy, psicóloga clínica. O Espaço Vida vai para um intervalo rapidinho, mas a gente volta com muito mais para você.